A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, a partir de agora estamos aqui na sua emissora para levar até você com muito carinho, com muito prazer, o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo, bom dia, querido ouvinte, que bom chegar até você mais uma vez e obrigado pelo carinho da sua audiência. Salve Maria. Salve Maria, Padre, nesse mês de setembro, mês dedicado às Sagradas Escrituras, acho que é o mês que mais se fala de São Jerônimo. Mas, Padre, o que é o recadinho que a liturgia tem para nós para esse final de semana? Então, Paulo, nesse 25º domingo do tempo comum, nós temos o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13, no qual Jesus fala aos discípulos de um homem rico, que tinha um administrador acusado de esbanjar seus bens. E então, este homem rico pede que ele preste contas da sua administração. E então, este administrador, no intervalo da prestação de contas, pensou como fazer, porque ele não tinha como sobreviver se não fosse daquilo que ele realizava. Então, ele chama devedores do seu patrão e pede para que escrevam valores menores na dívida. E então, Jesus ensina, com base nessa parábola, de que, digamos assim, aquele administrador desonesto de algum modo, ele conseguiu conquistar amigos para que o auxiliassem depois que ele fosse despedido. Mas Jesus ainda conclui: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. E quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, qual o ensinamento que nós podemos tirar aqui? Uma das interpretações, já que é um evangelho um tanto enigmático, é na linha de que no tempo de Jesus, os administradores eles tinham parte na propriedade do patrão como seu salário, como seu ordenado, porque eles não recebiam salários como nós recebemos hoje. E por isso, a interpretação vai na linha de que ele pediu para escrever menos porque ele mesmo pagou parte da dívida daqueles devedores ao seu patrão. Assim, estes devedores ficaram lhe devendo favores ou, naturalmente, ele os conquistou. Dessa forma, ele ia ter um amparo, uma vez perdendo a administração. E desta forma, Jesus nos ensina, neste sentido, a usar daquilo que nós temos para fazer amigos, a usar daquilo que nós temos para conquistar o céu. E quando Jesus fala de dinheiro injusto ou administrador desonesto, Jesus está falando justamente no sentido amplo de que muitas vezes, infelizmente, outros, uns têm mais, outros têm menos, das desigualdades e tudo isso, mas para indicar para nós que aquilo que nós tivermos devemos partilhar e, consequentemente, poder alcançar a vida eterna no céu. É verdade, Padre, que assim seja. Padre, nesse último final de semana, nós tivemos o Congresso Eucarístico do SEGME. Parece que o senhor teve a oportunidade de estar lá. E o que o senhor poderia partilhar um pouquinho das realidades que tivemos em Nova Veneza? Então, Paulo, foi uma bênção nos dias 12, 13 e 14 passados. Nós tivemos o Congresso Eucarístico do SEGME em Nova Veneza, uma participação de praticamente 1.000 jovens do SEGME, da diocese e até de outra diocese, e tivemos vários momentos e eventos celebrativos que ficaram marcados, não só na memória, mas no coração de todos que ali estivemos. O nosso Seminário Maior Diocesano também participou,
uma presença vocacional muito forte, né? E lá palestras, confissões, né? Cantos, procissões, né? Tivemos uma procissão no sábado à noite, né? Com o Santíssimo pelas ruas de Nova Veneza. Eles tiveram também a oportunidade de rezar o Night Fever e celebrar o Jubileu da Juventude, né? E ali muitas famílias venezianas puderam participar também, jovens de outros lugares acorreram até Nova Veneza para também participar desse momento, né? Porque foi um momento aberto dentro das celebrações do Congresso. E no domingo, além das palestras, também a presença de Dom Valdemar, nosso bispo coadjutor, que celebrou a missa de encerramento, mas ele chegou cedo, fez parte também da mesa redonda, né? Antes mesmo do almoço, esteve ali comigo e outros que fomos respondendo as dúvidas e as perguntas dos jovens. Isso foi fantástico, né? Por isso todos ficamos edificadíssimos, né? Muito enriquecidos com esta bela celebração. E aqui os meus, né, cumprimentos, os meus parabéns ao diretor espiritual do SEGME, Padre Walter Matheus Trautenberg, à equipe diocesana, né, do SEGME, todas as equipes coordenadoras paroquiais e a todos os jovens que participaram, né, de um modo muito particular a todos que estavam à frente desse congresso. Que Deus possa recompensar a todos, a cada um, porque foi um momento de graça, de bênção na vida da nossa diocese e que certamente vamos poder, Paulo e queridos ouvintes, colher muitos e muitos frutos desse maravilhoso encontro. Programa Cristo Vive. É verdade, Padre, que assim seja. A gente lembra o amigo ouvinte que deu uma boa repercussão, material com o Diácono Júlio na última semana em nosso programa. Então a gente reporta, a audiência do rádio é muito rotativa. Se por acaso, por um motivo ou outro, você não viu o programa, pode entrar no YouTube, né, que você vai conseguir ouvir todo o material do Diácono Júlio. Mas o certo vou simplificar ao máximo. A Santa Casa tem a necessidade de várias ajudas dos parlamentares, das pessoas de boa vontade, para a sua subsistência. Hoje lá tem mais de 1.000 colaboradores e ela está fazendo uma campanha para a questão da doação de sangue e também a questão da doação do leite materno. Lá eles têm um banco de sangue, né? Um banco de leite materno, e eles estão tendo essa necessidade do sangue e do leite materno. Se você puder ser doador ou conhecer alguém que possa fazer essas doações, fique à vontade. Mas, Padre, me parece que já tem a data para um congresso vocacional nacional em Aparecida. É verdade, Paulo. Daqui um ano, na verdade agora menos de um ano, porque este congresso vocacional nacional, então ele é aberto a todas as vocações, inclusive laicais, ministérios leigos dentro da igreja. As inscrições já estão abertas pelo site do Congresso Vocacional Nacional, basta você acessar e você ver as modalidades de inscrição, né? Porque tem a modalidade com hospedagem, a modalidade sem hospedagem, enfim, lá você vai ter todas as informações. E nós, portanto, celebraremos o 5º Congresso Vocacional do Brasil nos dias 4 a 7 de setembro de 2026, lá no Santuário Nacional de Aparecida. E o tema, Comunidades Vocacionais, Encontro, Testemunho e Missão. E o lema, Felizes e Bem Unidos, Partiam Pão pelas Casas. A CEMOVIC, que é a Comissão dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB, estive lá essa semana que passou até quinta-feira, de segunda a quinta, no encontro da CEMOVIC Nacional, né? Uma vez que eu sou presidente da USIB, a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, né? Que cuidam da formação dos presbíteros aqui no nosso Regional Centro-Oeste, com outros coordenadores de outros regionais, participando deste evento que já vai preparando, né, este congresso vocacional nacional. Portanto, logo no nosso regional também já devemos ter um congresso regional em preparação para esse congresso nacional. Fica aí o nosso convite, porque é um congresso que quer renovar a fé, o compromisso, né, nas comunidades vocacionais, fazer com que nossas dioceses e paróquias cresçam na cultura vocacional e também favorecer o discernimento vocacional
como a gente pode ajudar os jovens, né, e a promover esse discernimento da sua vocação. Então, todos os animadores vocacionais são convidados, na verdade convocados, né? E o congresso é uma oportunidade para as comunidades vocacionais se encontrarem e partilharem experiências, né? Partilharem experiências. O que é a Semovic, né? Essa comissão dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, abreviatura Semovic. Então estávamos em Brasília, né? Representantes da Equipe Nacional dos Presbíteros, da USIB, Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, dos bispos eméritos, são cerca de 175 bispos eméritos no Brasil hoje, né? Dom Belisário estava lá representando-os. Estavam também a Ordo Virginum, o SAVE, quer dizer Serviço de Animação da Pastoral Vocacional, né, no Brasil. Estava também a presidente, né, da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, né, e outros afins. E éramos todos ali coordenações a nível nacional, reunidos, rezando, refletindo num primeiro momento sobre o documento da formação presbiteral no Brasil. Ele vai passar por algumas atualizações, e também no segundo momento sobre o documento final do Sínodo sobre a sinodalidade, assessorados por Dom Joel Portela, bispo de Petrópolis hoje. Então foi um momento riquíssimo. Mas tudo isso para falar o quê? Né? Para falar desse congresso vocacional que vai acontecer dos dias 4 a 6 de setembro em Aparecida do Norte. As inscrições já estão abertas, e você que é religioso, padre, leigo, leiga, consagrado, consagrada, né, membros de comunidades de vida, são convidados a participarem. Um grande momento celebrativo, vocacional da Igreja no Brasil. É verdade, como a Igreja literalmente é uma mãe, pensa em todas as realidades, essas formações. E sobretudo também, padre, eu sou suspeito de falar, eu gosto de falar muito da palavra unidade, né? Porque a igreja, por mais que ela é grande aqui no Brasil, graças a Deus, inúmeras dioceses, o senhor falou o número aí só de bispos eméritos, né? Imagina os que estão no pleno exercício. Ela é muito grande, padre, mas todo um documento, toda uma doutrina, e a unidade é importantíssima. Sempre a igreja, do Iapoque ao Chuí, sempre fala a mesma linguagem. Professa a mesma fé, recebemos o mesmo Espírito, né? Portanto, o mesmo batismo. E, claro, cada canto do Brasil tem uma forma de ir vivendo essa fé e de expressá-la, mas é a mesma e única fé, o mesmo e único amor, né? O mesmo e único Senhor. Por isso, para nós é uma grande alegria ver a unidade da igreja, né, acontecendo num continente, porque o Brasil é de território continental, né? Uma unidade na diversidade, a ação do Espírito Santo conduzindo a igreja. É verdade, dentro da sua realidade, amigo ouvinte, consagrado ou não, já vai vendo essas realidades, pessoal de comunidade de vida. Até eu lembro aqui agora que recentemente o padre Gilberto Marques assumiu como diretor espiritual da comunidade Lançar e Rede, Douglas Paulino, comunidade muito bela ali na região da Vila Jaiara. Então vamos nos organizar aí e quem sabe vamos lá participar desse momento de partilha e de muita formação. Por falar a nível de Brasil, né, de unidade, agora nós vamos ouvir os representantes a nível nacional, regional e também diocesano, diretor espiritual da Pastoral da Criança. Fizemos um longo material com eles, né? E a partir de agora, amigo ouvinte do programa Cristo Vive, vocês vão ter saber um pouquinho das realidades dessa importante pastoral a nível da igreja. Primeiramente, vamos falar com a coordenadora no nosso âmbito nacional, representante, a nossa amiga Heloísa Baggio. Família, célula da sociedade e da igreja. Heloísa, bom dia, seja bem-vinda à nossa Diocese de Anápolis. Bom dia, Padre Anivair, Paulo Amparo e amigos ouvintes. Fico muito feliz de estar aqui hoje e bom dia a todos. Amém, obrigado, a alegria é toda nossa. Também cumprimentamos a coordenadora estadual da Pastoral da Criança, a doutora Fátima Cipriano. Bom dia, seja bem-vinda, Fátima. Bom dia, meu bom dia também para o Padre Anivair, Paulo Amparo e também a todos os ouvintes, né? Que tenhamos um bom dia. Amém, que assim seja.
Primeiramente, Heloísa Baggio, você como uma das representantes a nível nacional da Pastoral da Criança, é lógico que em síntese, mas como que você poderia partilhar a realidade dessa pastoral a nível de Brasil? Bom, eu começo trazendo que a Pastoral da Criança é uma pastoral muito importante, muito necessária, porque o nosso foco são as gestantes e as crianças até os 6 anos, e a gente foca ali no desenvolvimento pleno. Então é uma pastoral importante porque nós estamos garantindo a saúde, a cidadania, a educação e a nutrição para as nossas crianças, que serão os nossos futuros adultos e assim por diante. Então é uma pastoral muito necessária. Quando a gente fala em pastoral a nível Brasil, nós temos elas em todas as dioceses, nós temos elas instaladas na nossa comunidade. Porém, a gente percebe que houve um declínio, né, ao longo dos anos, principalmente por conta da pandemia, com a morte da doutora Zilda também, e outras situações que vieram acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente vem tentando resgatar, fazer esse resgate nas comunidades, nas dioceses, nos estados, e a gente percebe que ainda tem muita gente engajada, muita gente que quer fazer parte, e isso faz com que a gente acredite que a gente pode voltar a ser uma potência aí na Pastoral da Criança. Que legal, muito bom, muito interessante. Mas, Fátima Cipriano, a senhora que é coordenadora dessa importante pastoral a nível de estado aqui do nosso regional da CNBB, eu gostaria, sendo possível, que a senhora fizesse um paralelo em relação às crianças no que diz respeito a esse alimento espiritual, mas também ao alimento nutritivo, a proteína. Isso, são 2 pontos muito importantes, né? Tanto a alimentação nutricional, a gente faz o acompanhamento nutricional, as líderes fazem esse acompanhamento para ver o desenvolvimento da criança, né? Como ela está crescendo, né? E faz o peso ali para ver se ela está não só crescendo, mas também está tendo a questão da obesidade, porque às vezes falam, é só a alimentação para que a criança fique fortinha, para que a criança engorde. E a gente tem que olhar também a questão da obesidade, né, na criança. Então é um acompanhamento muito importante de acompanhar a alimentação dela. Mas também tem o alimento espiritual, né? Esse que nos diferencia, né, dos agentes de saúde, assim dizendo, né? Porque nós trabalhamos também a espiritualidade com a mãe, com a criança ali. Porque a vida, né, começa ali, né, na gestação e com a criança, e a gente mostra o valor que tem. E nossas famílias, principalmente que são famílias muito carentes que a gente acompanha, hoje nós notamos que são muito sedentas de Deus. Estão carentes desse amor de Deus. Às vezes acham até que não são amadas por Deus. Fala, nossa, e às vezes vê a gestação ou vê aquela criança como um peso. E a gente tenta mostrar para eles o amor de Deus. O quanto são abençoados em poder gerar uma vida e quanto aquela vida é abençoada, né? Então a gente celebra, tanto que já chama celebração da vida, né? Esse acompanhamento das líderes das crianças, né? Eles celebram a vida, porque é importante. E isso é importante para as mães também, para que elas se valorizem a própria criança. Então, a espiritualidade deve ser trabalhada e nós trabalhamos isso, levamos isso às mães. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado. Essa primeira parte com essa equipe da Pastoral da Criança. Vamos ouvir a segunda parte agora com essa equipe da Pastoral da Criança. Ouçamos. Padre Antônio também nos acompanha aqui nessa entrevista. Agora eu vou falar um pouquinho com ele. Mas eu vendo o Padre Antônio aqui, a Santa Igreja defende a vida desde a sua concepção até a morte e a morte natural. Padre, se eu estiver errado, o senhor me puxa a orelha. Aquele grande pedido de Jesus na cruz, Pai, que todos sejam um. Por que eu faço essa pergunta para a senhora, Dona Maria de Fátima? Porque na Pastoral da Criança, eu penso que vocês não têm acepção, vocês não fazem distinção entre o credo religioso. São todos filhos de Deus, todos devem ser amados e respeitados de igual forma. Sim, tanto que a gente fala, né, a gente bate em todas, como Cristo falou lá para os seus apóstolos, bate em todas as portas, onde deixar você entrar, você entra, né? E sirva. Então a gente também faz isso. Não tem denominação, somos ecumênicos, a pastoral é ecumênica. Nós batemos em todas as portas, falamos do nosso trabalho, né, do nosso servir, e onde eles aceitam, ali a gente acompanha aquela mãe, aquela criança, tá, levando o amor de Deus. Não importa, né, nem sua etnia, sua raça, o seu credo religioso. É verdade. Padre Antônio, você pode até ficar aí, mas, por exemplo, nós temos a Faculdade Católica que faz um belo trabalho, a Santa Casa de Misericórdia. Jamais na Faculdade Católica ou na Santa Casa, primeira pergunta lá, você é católico? Isso? Não existe isso dentro da igreja, padre?
É verdade. Graças a Deus, nós temos uma mente muito aberta quanto à acolhida das pessoas como filhos de Deus, independente do credo, independente realmente daquilo que pensam. A igreja sempre teve esta abertura para com a pessoa, para com o ser humano e suas necessidades. Então nós vemos hoje que isso também se faz necessário, até porque nós vivemos um pluralismo religioso. E o primeiro passo para que nós possamos ter uma boa relação, sadia mesmo, com as demais profissões, né, podemos assim dizer, o credo, seja o respeito. Então nós começamos com a pessoa humana, porque já conhecemos a pessoa de Jesus. E é a partir dele que tudo se torna novo. Então a nossa relação sempre é em busca de também contribuir com o bem daqueles que talvez estejam passando por alguma dificuldade, são carentes, né, de alguma coisa, como foi bem pontuado, né, o nutritivo, né, o alimento, como também o espiritual. Então o que nós vemos realmente é uma sede, é um desejo, é uma vontade de conhecer mais o Cristo. E nós também nos colocamos como um sinal visível desse amor de Jesus, pois somos a extensão, né, desse Jesus que morreu, entregou sua vida para nos dar uma garantia, né, de eternidade. Mas começa aqui na Terra com essa nossa missão, com a nossa vocação. É verdade, e serve para que você, amigo ouvinte, talvez professe outro credo religioso e pense, não vou procurar pastoral, ou não vou fazer minha inscrição na faculdade católica, ou não vou na Santa Casa de Misericórdia. A igreja não tem esse lado, pelo contrário, ela é ecumênica e acolhe a todos. Na verdade, é uma grande mãe. Mas, Heloísa Baggio, nós gostaríamos também, a igreja está vivenciando o ano jubilar a nível de mundo, é lógico que é a nível de Brasil. O que a Pastoral da Criança conseguiu fazer, ou projetos, ou já tem realizado, alguma situação para associar esse ano jubilar tão importante que a igreja está vivenciando a essa pastoral também tão importante na vida da igreja? Então, com relação ao ano jubilar, nós teremos uma programação lá na nossa sede da Pastoral da Criança, em Curitiba, no Museu da Vida. Nós teremos uma programação no dia 6 e 7 de dezembro, justamente o Brasil inteiro, caravanas de todos os estados do Brasil. Nós vamos nos reunir lá na nossa sede e vamos ter algumas atividades, né? Algumas oficinas também com as nossas líderes, com as pessoas que irão participar. Nós teremos uma caminhada também voltada a essa missão, voltada a celebrar o que nós já temos e pensar também um pouquinho no que mais nós podemos construir. Então nós vamos ter essa programação no final de semana, né, no dia 6 e 7. Infelizmente as inscrições já estão encerradas, né? Mas a gente espera ali que todo mundo venha, que seja um momento muito agradável para a gente estar celebrando esse ano jubilar juntos. E tem algum endereço eletrônico que a pessoa possa acessar, um site da Pastoral da Criança? Talvez a pessoa não possa estar fisicamente, mas acompanhar pelas redes sociais? Sim, nós temos o site, né, da Pastoral da Criança, que é www.pastoraldacrianca.org.br, que tem toda a programação lá também na parte das informações sobre o jubileu. Nós temos também o nosso Instagram da Pastoral da Criança, né, o oficial lá da Nacional. E nós temos também o Facebook, que provavelmente vai ter algumas postagens, algumas coisas relacionadas. Mas o nosso Instagram realmente é onde a gente faz a reposta, né, as informações e coloca tudo que precisa ser informado ali no nosso Instagram. Que legal, muito bom. Mas, Fátima, a senhora também como coordenadora estadual, nós gostaríamos também que a senhora partilhasse um pouquinho das realidades desse âmbito estadual, né, do nosso regional da CNBB, que depois da partida, né, para o céu, para o paraíso, da doutora Zilda Arnes, a gente gostaria de saber o que aconteceu na Pastoral da Criança. Ela se fortaleceu com a ida dela em virtude desse belo trabalho que ela iniciou aqui, ou em virtude da sua partida, as pessoas desanimaram um pouquinho, ficaram um pouquinho mais frias em relação a essa pastoral? Então, a morte da doutora Zilda foi um baque para todos, né? Porque ela era uma mãe, né? Mãe e protetora. Então, foi um baque, mas também, ao mesmo tempo, todos disseram por ela, né? Em tudo que ela acreditava e por aquele amor que ela tinha, jamais desistiremos, né? E foi assim, em todos os estados. Nunca desistiram. A pastoral continuou, as líderes, os diocesanos e tudo, né? Fez-se uma nova coordenação nacional, né, para ficar no lugar dela.
Houve impasses, sim, né, dificuldades devido à morte dela, mas nunca a desistência. Aquele amor que ela deixou, o exemplo que ela deixou para nós, seguimos até hoje. Tanto que estamos aí, tivemos as dificuldades, como a Elô colocou, com a pandemia e outras coisas mais, mas a gente está aí reestruturando e em resgate a tudo isso, porque o que ela criou é indissolúvel. Que legal. Doutora Fátima, assim, a senhora coordena também nesse âmbito estadual. Nós gostaríamos que a senhora partilhasse um pouquinho como que está essa pastoral no âmbito estadual e principalmente aqui na nossa Diocese de Anápolis. Então, meu estado, nosso estado. Olha, também tem os desafios, mas estamos em todas as dioceses, né? São 11 dioceses aqui no estado e estamos nas 11 dioceses, algumas acompanhando mais crianças, e 400 e poucas crianças, temos que estar acompanhando aí 80 crianças, mas nós estamos em todas as dioceses, nas 11 dioceses. A gente tem um apoio muito grande, né, dos bispos na questão da caminhada, temos os padres, como você já conversou até com o Padre Antônio, ele está sempre junto toda vez que eu venho aqui em Anápolis, né, já é um ponto muito bom que a gente tem aqui. O Dom João sempre apoiou também, né, agora também Dom Valdemar junto aqui. E a gente tem essa abertura, graças a Deus, porque eles visam esse reino, né, de Deus aí para as crianças e também para as gestantes. Então, assim, estamos com alguns desafios, reestruturando também, porque teve uma queda na questão do caminhar, eu diria assim, até financeiro, né, econômico, isso às vezes interfere. E também após a pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande na questão de voluntários, de líderes, mas estamos reestruturando e nós temos uma caminhada muito bonita e muito abençoada dentro do estado. E estamos em todas as dioceses, nas 11 dioceses, graças a Deus. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, estamos ouvindo membros da Pastoral da Criança no âmbito nacional, estadual e local. Vamos ouvir agora a terceira parte com essa equipe da Pastoral da Criança. Ouçamos. Heloísa, você também como representante nacional dessa pastoral tão importante, todas as dioceses, que são inúmeras a nível de Brasil, todas elas têm esses pontos da pastoral da criança, ou tem alguma diocese que ainda não teve, não conseguiu, ou não teve a oportunidade ainda de implementar uma pastoral tão importante com essa tamanha realidade? Então, a Pastoral da Criança, ela está presente em todo o Brasil, né? Nós atuamos nas dioceses, nas paróquias, então a gente está ali presente. Nós temos os párocos, os bispos que sempre abrem a porta pra gente, buscam estar caminhando junto. Algumas a gente encontra algumas dificuldades, né? Alguma resistência, mas a gente sempre busca para estar levando informação, explicando o que é a pastoral, qual que é o nosso objetivo, né? Porque como eu falei anteriormente, o nosso objetivo é garantir a saúde, a educação, a nutrição e a cidadania, tanto para as nossas crianças, né, até 6 anos, quanto para nossas gestantes. Então, é uma missão muito bonita, é uma missão que a gente vem tentando fortalecer a cada dia. E como a Fátima falou, a gente tem enfrentado algumas dificuldades com relação ao voluntariado, né, de nossos líderes. Nós temos, né, na pastoral, para a pessoa se tornar um líder, nós temos uma formação, né, que nós chamamos de Guia do Líder 2025. E essa pessoa que tem interesse em participar e ser um líder da pastoral, ela passa por essa formação, por encontros, onde os nossos capacitadores, os nossos multiplicadores, eles vêm, passam a informação do nosso material, que ele em parceria com o Ministério da Saúde. Então são informações que passam por uma revisão, informações que a gente busca, né? Nós, enquanto equipe técnica, nós buscamos ler e estudar bastante para a gente conseguir trazer as informações mais atualizadas. Então, após essa capacitação, no Guia do Líder 2025, que é a nossa porta de entrada, a gente consegue, né, ter novos líderes e que esse voluntariado tão bonito continue. Heloísa Baggio, representante da Pastoral da Criança a nível de Brasil, muito obrigado por estar em Anápolis, por fazer essa visita e falar um pouquinho com os nossos amigos ouvintes. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, eu fico muito feliz, foi muito bem recebida, saio daqui com o coração muito quentinho e sabendo que tem pessoas aqui que querem dar continuidade, pessoas que amam essa missão, que fazem com o coração mesmo, que fazem sem ter
foto postada, sem ter mídia, né? A gente vê que são pessoas que fazem realmente porque gostam e veem sentido nisso. Então eu fico muito feliz e a gente sai motivado, sabe? Em saber que a sementinha está sendo plantada e que, se tudo der certo, a gente vai conseguir alavancar essa missão aqui também. Que assim seja. Fátima, o padre sabe que nasce o trigo, mas com ele também nasce o joio, né? A Heloísa falava dessa formação para a pessoa adentrar na pastoral, mas também por ter pessoas que usam da pastoral para ir nas residências, uma ou outra situação. Esses agentes que visitam os lares, as casas, eles têm um crachá, uma identificação, alguma coisa para que as pessoas não os confundam? Sim, quando eles passam pela capacitação e se tornam líderes, eles têm uma carteirinha como uma identidade, né? Ali com foto, indicando que ele é um líder, né? Representando ali a pastoral da criança. E na maioria dos nossos líderes, acho que 100% deles, quando eles vão na Tamilé, eles já usam a nossa camiseta da pastoral, né? Que é o Identifica. Mas ele tem sim a carteira de identificação que o Nacional manda para cada líder, né? Quando ele recebe a formação. E ele então vai bem identificado. E a gente sempre pede que ele esteja identificado. Fátima, coordenadora Fátima Cipriano, coordenadora estadual da Pastoral da Criança, muito obrigado por partilhar essas informações aos nossos amigos ouvintes. Eu que agradeço, muito bom estar aqui. Aqui Anápolis sempre eu me sinto bem vindo aqui, né? Eu sempre aqui, me sinto muito bem aqui. A pastoral aqui está caminhando muito bem, né? Uma bênção de Deus e eu acredito que vai continuar assim. Então eu que agradeço aí, agradeço você, os ouvintes, todo mundo, né? E vamos aí, vamos se tornar voluntário da pastoral. É só procurar, né? A coordenação diocesana, vem ser voluntário, né? Da pastoral. Exato, e também vamos concluir falando com o padre Antônio, né? Ele que é o diretor espiritual. Penso que o senhor bispo deu essa missão para ele aceitou de agrado. E é uma missão, padre, essa pastoral de relevância e importância na nossa diocese. Todas as pastorais têm a sua importância, mas pelo que se percebe, o tamanho do crescimento, a questão das periferias, inúmeras situações, é uma pastoral que se faz necessária e que seja bem atuante no âmbito da nossa diocese. Sim, é verdade, nós temos realmente muito por fazer. Felizmente, ainda aquelas palavras, né, que nós tanto ouvimos no decorrer da nossa vida, que ecoam em nossos ouvidos, da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, faz parte da nossa caminhada. Entretanto, a gente conta sempre com o auxílio de Deus e almas generosas sempre se colocam à disposição para esse serviço. Assim como qualquer outro trabalho voluntário, ele exige, sim, uma doação total, uma entrega. Isso faz com que a gente também repense os nossos planos, nossos projetos, pois os nossos olhos se voltam para os mais necessitados. Nós estamos falando de pessoas, né, que são ali mais vulneráveis, como crianças, idosos, famílias realmente que precisam de uma ajuda maior, né? Nesse sentido, nós nos colocamos também à disposição. Sabemos que talvez não tenhamos condições de atingir a todos, e o ideal seria isso. Mas pelo menos nós temos realmente pessoas que fazem essa diferença e aquilo que estiver ao nosso alcance, seja como diocese, como paróquia ou mesmo esse trabalho, né, que nós vemos acontecer no Brasil inteiro, possa realmente chegar a estes ambientes em que as pessoas precisam, né, dessa nossa ajuda. Mas nós pedimos a Deus também a graça e imploramos àquelas pessoas que têm desejo, vontade, até um apelo que nós fazemos, que não tenham dúvidas quanto a essa questão da caridade fraterna. Se você sente vontade, se você realmente tem esse desejo, procure-nos, né, para que assim possamos também ter um grupo maior de pessoas nesse grande dom do serviço à caridade aos mais necessitados. Padre, como a Fátima afirmou, o senhor também está afirmando em outras palavras, as pessoas se sentirem tocadas e ver que pode somar, contribuir, é só entrar em contato com a nossa Cúria Diocesana para ter maiores informações. Exato. Então nós temos realmente uma grande demanda, mas tenho certeza que aquilo que é realmente próprio do ser humano, com a sensibilidade do coração de Jesus, que ama a todos, essas pessoas também são bem acolhidas e receberão também
a formação adequada para que possa desempenhar realmente esse trabalho. O que importa para nós é isso, termos a certeza de que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, cuidando dos nossos irmãos mais frágeis, mais vulneráveis. Padre Antônio, pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, diretor espiritual da Pastoral da Criança na nossa Diocese de Anápolis, muito obrigado por partilhar essas informações aos nossos amigos ouvintes e receba um abraço fraterno do seu amigo no Ministério Sacerdotal, Padre Nevair José. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço ao meu amigo, Padre Nevair, um companheiro de missão, de jornada. Eu quero parabenizá-lo também por estar fazendo um trabalho de excelência à frente do seminário diocesano. Então nós temos muito a agradecer também à sua vocação, ao seu ministério e a todas as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham e que de uma forma ou de outra também colaboram também com a Pastoral da Criança. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, agora vamos ouvir a quarta e última parte com esta equipe da Pastoral da Criança. Ouçamos. Muito bem, Heloísa, e para vocês como Pastoral da Criança, eu penso que deve ser muito gratificante, depois que uma família está recebendo a visita dos agentes da pastorais, ao longo talvez de pouco tempo, um pouquinho mais de tempo, ver o crescimento daquela criança em todos os sentidos. Eu penso que isso alegra muito o trabalho e fortalece o trabalho de vocês. Ah, com certeza. Isso é muito gratificante pra gente, porque como eu falei, a gente, lá no Nacional, a gente trabalha para que os nossos líderes tenham o máximo de informação para passar para as famílias. Quando a gente vê que na visita isso está sendo feito e que as famílias estão recebendo essa informação, realmente a gente vê que o trabalho está sendo feito. Por quê? A visita, ela não é só uma visita. Os dados que a gente recebe são colocados no aplicativo e as perguntas que são feitas, elas geram indicadores para nós. E a partir desses indicadores, a gente consegue acompanhar como que está a evolução do desenvolvimento das nossas crianças e como estão as nossas gestantes. E com base nesses indicadores, nós conseguimos colher dados e a partir disso nós fazemos um relatório que é enviado para o Ministério da Saúde. Então, esses dados também ajudam ao Ministério da Saúde, porque às vezes nós chegamos aonde a informação não chega. E quando a gente fala em nível Brasil, a gente fala, mas é só dar um Google que as informações estão lá, quando na verdade não. As informações que realmente precisam ser acessadas muitas vezes não chegam. E as nossas líderes conseguem fazer esse trabalho e chegar até essas famílias com essas informações. Então, a visita não é só uma visita. Ela gera dados e com esses dados nós conseguimos identificar o que precisa ser melhorado, o que as nossas crianças e gestantes estão precisando. E esse aplicativo, ele fica no âmbito diocesano, estadual, para que as pessoas façam essas avaliações? Então, o nosso aplicativo está disponível para todo mundo. Então, todo mundo que tem curiosidade, vontade, pode baixar o nosso aplicativo. O nome dele é Pastoral da Criança Mais Gestante. Tem na lojinha do celular, tanto do Samsung quanto da Apple. Nós temos no Apple Store e no Play Store também. E você baixa ele gratuitamente lá. Você consegue ter acesso aos nossos materiais, tanto do E-Guia do Líder 2025, nós temos também os materiais do Brinquedos e Brincadeiras, que a gente traz um pouquinho sobre essa importância do brincar para as crianças. Nós temos o material do E-Articulador da Saúde, que também trabalha com a gente quando falta vacina, quando falta a primeira dose do antibiótico nas unidades de saúde. Então é um aplicativo bem completo, que a gente consegue ali colocar também no aplicativo o peso e a medida das nossas crianças. Nós cadastramos as crianças nesse aplicativo e com base nisso a gente consegue fazer esse acompanhamento. Nossa, em cima do que você está falando, eu imagino aqui que abre um leque gigantesco virtual necessário, a informática em favor das crianças, das pastorais, porque às vezes mesmo a pessoa não fazendo parte da pastoral, mas entrando no aplicativo e ver essas realidades, opa, calma aí, no meu setor tem essa necessidade, tem isso. De repente você pode procurar a sua paróquia, ligar na sua diocese, ou ver que sua paróquia ainda não tem essa pastoral, ou na diocese talvez tenha, mas está meio acanhada. Talvez isso pode ser um fortalecimento
para as pessoas que entrarem no aplicativo e ver o tamanho da demanda. Eu não posso ser omisso a tamanha necessidade. Isso, então o aplicativo, ele acaba nos unindo, né? Porque com ele a gente acaba fazendo com que fique mais acelerado esse processo de cadastrar as crianças, de ver ali a evolução do peso e da medida. A gente tem perguntas, por exemplo, como os indicadores de oportunidade de conquista, que são os marcos, vamos colocar desse jeito, que a gente espera que a criança esteja, aquele objetivo que ela tem que ter atingido até certa idade. Então a gente consegue ter esse controle também. Aquela criança atingiu aquele marco até esperado para, por exemplo, até 6 meses, ou pode ser que tenha um possível atraso. E essas perguntas nos ajudam também e ajudam aos líderes a identificar alguns pontos que a gente pode estar repassando. Por exemplo, mãe, talvez seja interessante a gente procurar um profissional, porque os nossos líderes, eles não dão diagnóstico, nós não temos nada voltado a isso. A gente leva somente a informação e com base na informação a gente consegue encaminhar para que pessoas qualificadas consigam dar continuidade caso seja identificado algum ponto importante. Programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado a todos aqui que participaram desse belo material, tanto a Heloísa, a Fátima, a Maria Nilda, também o Padre Antônio, que até parabenizou o senhor, Padre, pelo trabalho de excelência lá no Seminário Maior Diocesano, seu irmão no Ministério Sacerdotal. O Padre Antônio é muito querido, um amigo de longa data, foi diácono cooperador quando eu fui pároco em Perenópolis, né? E depois ordenado padre, pouco tempo depois já assumiu a paróquia de Santa Maria Eterna em Petrolina de Goiás. E desde então temos uma grande amizade, graças a Deus. Retribuo, né, os cumprimentos. Também parabenizo pelo trabalho de excelência à frente da direção espiritual, da Pastoral da Criança aqui na nossa Diocese de Anápolis. Aproveito para agradecer por esse amor para com as nossas crianças vulneráveis e também o seu trabalho junto à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Lourdes. E, claro, nossa gratidão, né, Paulo, a Heloísa Bádio, também a Fátima, e não participou aqui com a gente, né, de viva voz, a Maria Nilda, mas ela estava lá e ela coordena a pastoral aqui na nossa diocese. E muito obrigado a cada agente da pastoral da criança por esse trabalho que é, digamos assim, como Jesus dizia, deixai vir a minhas criancinhas. Esta ação da igreja que acolhe, abraça, ama, cuida das crianças vulneráveis de todas as necessidades, digamos assim, mas também indistintamente, né? Independentemente da religião, enfim, a todos a igreja busca levar a dignidade. Padre, está aí uma bela sugestão para quem está nos acompanhando agora. Se não participa de um movimento, de uma pastoral, né, vê se na sua paróquia tem, ou ligue na Cúria, passe a saber, dê o seu sim lá, você vai passar por uma capacitação e depois pode somar na vida dessa pastoral tão importante, Padre. Com certeza, Paulo. Então, querido ouvinte, querido irmão, querida irmã, se você deseja participar da pastoral da criança, porque você sabe, embora não veja, muitas crianças estão em situação de vulnerabilidade e precisam do apoio, da ajuda para que possam ter um mínimo da vida digna. Procure a coordenadora da Pastoral da Criança, Maria Nilda. Se você não tem o contato, basta ligar na Cúria Diocesana de Anápolis, né? E você poderá conseguir não só o contato dela, mas também já pedir para que entrem em contato com você, né, para que te informe na sua região direitinho onde tem a Pastoral da Criança e quem você deve procurar para integrar essa bela pastoral que faz tão bem a tantas crianças vulneráveis. Por isso, o telefone da Cúria da Diocese de Anápolis é 3329-3400-62. Dá uma ligadinha, passa a saber e não deixe de se candidatar como voluntário, voluntária desta pastoral. Afinal, no mundo tão individualista, tão egoísta, né, é muito difícil, como eles salientaram, né, a messe é grande, os operários são poucos, né, por isso
porque cresce o individualismo, a preocupação só com as coisas da gente, né? E a gente vai, por isso mesmo, deixando de se preocupar, de se ocupar, de cuidar daquelas pessoas que mais necessitam. Então, meu irmão, minha irmã, ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem, dizia Dom Manuel. Por isso, faça o bem, né? E você vai ver quanta alegria vai inundar sua alma, o seu coração. É verdade, Padre, e o nosso Senhor afirma que por um copo de água ele já dá a recompensa. Imagine você somando na vida ativa dessa pastoral tão importante na vida da igreja. Padre, por falar na vida da igreja, o nosso bispo diocesano, na última quinta-feira, dia 18, pôde celebrar com muitos o dom da vida, mais um aniversário natalício. É verdade, Paulo, Dom João completou 74 anos de vida. Normalmente ele ia, né, ao seminário todo dia 18 de setembro, rezar a missa, almoçar conosco, né, enfim, e padres do clero, religiosos, convidados também, mas por causa da saúde um tanto debilitada, esse ano o seminário foi até a diocese, né, até a cúria, para junto com ele almoçar, fazer as homenagens devidas, entregar um presentinho, cantar parabéns, rezar com ele e celebrar o dom da vida dele, que por mais que esteja passando pelas situações que tem passado, né, de saúde, eu diria que é como que num altar esse sofrimento oferecido, né, em união com o sofrimento de nosso Senhor ao Pai, pela salvação nossa, pela salvação do mundo, né? Um homem que de fato se configura a Jesus, e a sua perfeita alegria, uma vez que ele é franciscano, é justamente ir perdendo tudo, né? Porque vai ficando Cristo, que é aquilo que mais importa, né? Por isso a gente vai vendo isso na vida dele, e nós o cumprimentamos, parabenizamos e agradecemos, né, por tamanho amor para com a igreja, para com Cristo, para com cada um de nós. É verdade, até para quem não sabe, a gente partilha aqui o nome desse programa, Cristo Vive, foi escolha do nosso bispo diocesano, Dom João Wilk, porque realmente é ele que vive em nós. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa. Qual que é o recadinho básico do Senhor? Estamos então concluindo praticamente o mês de setembro, e a nossa pergunta para você, querido ouvinte, é: você tem sido fiel ao propósito que a gente convidou você a fazer lá no início do mês com relação à palavra de Deus, com relação à leitura, à meditação, à oração da Bíblia? Espero que sim. E se não, passou da hora de começar. Então faça o seu propósito, aproxime-se cada vez mais da palavra de Deus. E muito obrigado pela sua audiência. Que Deus, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, te abençoe, te guarde, te proteja, bem como toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.